círculo, assim, gente, o pessoal fazer um estudo. Eu vou fazer um estudo, porque tá, né, sempre temos, não que são poucas pessoas, são as pessoas que precisam, né, que precisamos ouvir. Mas somos poucos, hoje a gente pode fazer um círculo, né, pra gente fazer o estudo. Vai ser semelhante ao nosso estudo de segunda. Ficar mais aconchegante, né? Gente, então, com muito carinho, né? A gente preparou um estudo para a gente encerrar o nosso ano de 2025 com a lição 164 do livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a lição, eu vou ler a lição toda e aí depois a gente vai conversando sobre cada pedacinho, tá? A lição é Diante de Deus. E a primeira referência que ele faz aqui, que é uma referência que a gente vai usar, né, durante toda essa parte que a gente vai fazer o estudo, é o Pai Nosso. Então, Pai Nosso, e aí é uma referência de Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 9. Para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas e alterações. Não indaga acerca da natureza do eterno. Não pergunta onde mora. Nele, não vê a causa obscura e impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente nosso Pai. Nos instantes de trabalho e de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor, na posição de filho amoroso e confiante. O Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisa indébita, nem inquirição precipitada, nem exigência descabida, nem definição desrespeitosa. Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus como nosso Pai Celestial. Ser sincero e fiel. Na condição de filhos necessitados, a Ele nos rendamos lealmente. Não perguntes se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Procuremos assim nosso Pai, acima de tudo, e Deus, o nosso Pai, nos escutará. Então, a pergunta que a gente se faz, né? Fim do ano, fim de um ciclo, início de um novo ciclo. O que eu devo pedir a Deus? Vou fazer uma oração para finalizar esse ano amanhã, se Deus quiser, né? Todos nós, agradecer com certeza, para pedir com certeza. E aí, o que eu devo pedir? Diante de um ano incerto, porque nós não sabemos nada do que vai acontecer lá, nós podemos até imaginar algumas coisas. Por quê? Porque nós somos pessoas que sabemos que o que a gente planta, a gente colhe, né? Se eu plantar morangos, eu não vou poder colher em 2026 maçãs. Eu colherei os morangos, né? Então, o que a gente planta, a gente colhe. Isso é uma verdade imutável. Mas nós sabemos que na intercorrência do ano acontecem tantas coisas e que mudam de uma forma tão brusca, né? Aquilo que a gente tinha projetado, e a gente precisa se adaptar àquilo ali, porque a gente não está aqui para desistir da vida, muito pelo contrário, né? De encarar as situações, de viver o que é necessário, né? De levar adiante. Então, se eu não sei o que pedir, porque eu não sei o que vai acontecer, o que eu faço? O que eu devo fazer, né? Nesse 31, meia-noite 1. Ver os fogos na TV, que todo mundo gosta, que é lindo mesmo, né? E que esse ano, eu tive uma notícia até essa semana, fiquei assim muito feliz. Vocês sabem que eu sou professora, a gente lida com crianças especiais também, né? Érica tem essas questões, principalmente as crianças autistas, os animais têm muito problema com o barulho dos fogos, né?
E saiu recentemente uma lei que realmente pede que o volume desses fogos, né, seja muito, muito abaixo dos decibéis em que eles eram praticados. Tomara que todos cumpram isso mesmo. É um espetáculo lindo de imagem, né? Mas é um espetáculo que incomoda os animais, as crianças autistas, algumas outras, né, pessoas também, os idosos. Então, tomara que isso seja praticado, né? Mas é um espetáculo lindo, isso é verdade. Então, o que a gente vai pensar nesse momento, né? A primeira referência que a gente fez aqui no livro foi justamente sobre o Pai Nosso, né? E aí a gente vai contextualizar esse Pai Nosso para a gente entender de onde isso saiu, né? Muitos estudos que a gente faz, todo o Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive, ele é escrito em cima das bem-aventuranças, né? Do Sermão do Monte ou da Montanha, e também é uma referência do nosso Pai Nosso, né? Que a gente chama de oração dominical, que é a oração que o Cristo nos ensinou, e a oração que é para os cristãos, né? Que é universal. Outras religiões, obviamente, que não são cristãs, tem outras concepções, mas as religiões que são cristãs, né? Elas todas conhecem, acreditam e praticam o Pai Nosso. E quando, na mensagem, né, Emmanuel, através de Chico, faz a referência ao Pai Nosso, ele coloca reticências. É como se ele dissesse para a gente, o Pai Nosso, não é só a referência, é a oração, né, é a prece do Pai Nosso. E o contexto histórico, né, desse Pai Nosso, a gente vai lembrar que o povo hebreu, né, era um povo desértico, de um lugar árido, um lugar que não tinha vida no sentido do verde, das matas, da natureza, era um lugar bastante seco, que não tinha afabilidade, as pessoas não eram empáticas, né? Ainda não tinha essa prática, vamos dizer assim, e está tudo bem, que a gente não está aqui criticando, né? A gente está contextualizando as pessoas que viviam nesse movimento, nesse momento histórico em que Jesus esteve aqui na Terra, um período de guerra, um período de pouca crença, né? Em que a crença ela era ainda muito ligada a questões materiais, né? Os bezerros de ouro, as oferendas que faziam para o próprio Deus, né? Faziam oferendas a Deus, já um Deus monoteísta, o Deus que a gente tem essa referência hoje, mas era um Deus que você dava muitas moedas, que você dava o seu melhor bezerro, sua melhor ovelha, porque quanto mais rico, mais Deus atenderia, né? Essa era a concepção desse período histórico dessas pessoas. E que tinha um elemento bastante perturbador no seu contexto, que era o silêncio. Por que a gente fala isso, né? O que é o silêncio para nós? O silêncio é aquela voz que julga. Muitas pessoas ainda têm, eu escuto isso muito na clínica, muitas pessoas ainda têm medo do silêncio. São pessoas que são agitadas, estão sempre fazendo alguma coisa, buscando alguma coisa, e que quando adormecem querem realmente dormir, porque tem muitas pessoas que têm medo de pensar. Ou melhor, de esvaziar a sua mente e deixar vir o que tiver que vir. Esse silêncio é perturbador, porque esse silêncio, ele geralmente julga, compara, né? O que você fez hoje? Você acha que isso está certo? Então, isso tem dois lados. Quando a gente tem consciência da nossa consciência, a gente sabe que a nossa consciência é o nosso elemento divino ali, trabalhando junto conosco, né? Então, quando a gente tem essa consciência, a gente não encara isso como um julgamento. É realmente uma tomada de consciência. Vou repassar o meu dia, isso é bíblico, né? Ao deitar-se, repassa o seu dia. O que você fez? Isso, isso e isso. Bom, foi legal. Isso aqui não foi tão legal, mas não numa concepção de julgamento. Uma concepção de que amanhã você tenta fazer melhor do que você fez hoje, né? Se você só deu 2 e podia dar 5, tenta amanhã dar 5, tudo certo. E aí você dorme com esse equilíbrio na sua mente. Só que esse povo hebreu dessa época, né, contextualizando, era um povo que não tinha essa consciência que a gente tem, que ainda não conhecia o Cristo, que a gente já conhece, né? Foi justamente quando ele chegou. Então, essa consciência julgava. E essa consciência que julgava
atemorizava. Então, o silêncio nessa época era uma coisa muito constrangedora, muito complicada. E aí, os hebreus eram um povo de milagres, acreditavam no extraordinário, né? O que aconteceu, né, no Oriente Médio? O mar que se abriu, o Mar Vermelho, né? E a passagem da Terra Prometida, caiu maná do céu, uma rocha verteu água no deserto para as pessoas que estavam caminhando, né? O sucesso material era uma coisa extraordinária, porque eles adoravam os reis, as pessoas, os dominadores, os governadores, né? Então, essa é a contextualização histórica desse povo que foi para o monte escutar Jesus. O que esse povo estava esperando de Jesus? Metade do povo nada queria julgar, tipo, esse cara está pensando que ele é quem? O cara reúne aqui, sei lá, 10 mil pessoas, não olhei nos meus estudos, não me atentei a isso, enfim, 10 mil pessoas. Está pensando que ele é quem? Um judeu de chinelo. Olha lá o governador que veio de Roma, como é que se vestia, se portava, né? Olha esse cara, gente, ele está pensando que vai falar o quê? E uma outra parcela de pessoas que já o seguiam, não pelos milagres, mas pela paz que aquele homem ensinava. Justamente o que a gente está falando hoje, que é essa tomada de consciência. Quem começou a acompanhar Jesus e ouvir as palavras dele, né, a partir dele próprio, a partir de pessoas que conviviam com ele, tem muitas passagens, né, do Evangelho que falam das idas e vindas de Maria Madalena, porque ela começou a seguir Jesus e algumas vezes ela tropeçou e aí voltou lá para, né, o mundo que ela vivia, para a vida que ela vivia, mas a cada vez que ela voltava, ela contagiava, contaminava quando é ruim, ela contagiava, né? As pessoas que iam aos prostíbulos, aos lugares que ela frequentava e que bebiam, de forma que as pessoas acabavam mudando a sua postura diante dela, que também estava lá dentro. E que é uma coisa muito importante, que às vezes a gente pensa assim, né? Ah, eu não vou no carnaval, né? Aí a Alessandra, tá, gente? Isso é cada um. Mas eu vou sim, que eu gosto muito, né? Às vezes aí a Alessandra pensa assim, poxa, eu sou espírita, né? Será que eu devo ir lá, no bloco, dançar? Mas aí Jesus disse pra gente assim, aí tô adiantando a última frase do estudo, não tem problema, mas Jesus disse pra gente assim, brilhe a vossa luz, a sua luz vai brilhar onde você estiver. E se você tem o seu coração puro, onde você estiver, a pureza vai estar contigo. Então você não vai se... Realmente é um lugar de uma mistura de energias, né? De pessoas que estão lá para brincar, como eu vou e gosto, pessoas que estão lá para roubar, infelizmente, furtar, pessoas que estão lá para arrumar encrenca com os outros, né? Ok. Mas, se a sua energia é boa, e você vai levar essa energia lá, você vai contagiar esse ambiente, de repente não todos, quem sou eu, não sou ainda o Espírito Cristo, que a gente está falando disso agora, como já adiantamos tudo, né? Não sou um Espírito Cristo, mas um Espírito buscador, que quer chegar lá daqui a muito tempo, mas eu vou. Então, se a sua energia é boa, você acaba contagiando as pessoas em volta também. Então, não é uma questão de julgamento, como a gente estava falando, dessa consciência da gente. Se você gosta, vai. Se você não gosta, não vai para o retiro, né? Tá tudo bem. Cada um de nós tem a sua opinião, isso tem que ser respeitado em todos os aspectos. Mas não é pensar que porque você está num ambiente, né? Você vai se sujar, se contaminar por estar ali. A gente tem que pensar na gente. A gente não muda o outro, a gente muda a gente. Então a gente não domina o que o outro faz ou pensa, mas domina o que a gente faz e pensa. Então é sobre isso, né? E aí esse povo que estava, né, se encaminhando com Jesus, com os discípulos, com a própria Maria Madalena, como eu usei o exemplo, de falar de Jesus, ainda que ela tenha caído, como se ela dissesse assim, eu ainda não consegui, gente, mas o cara é bom. Eu ainda não cheguei lá, mas ó, as coisas que ele fala, poxa, tudo a ver. Então, só de dizer isso, ela já trazia, né, um pouco dessa boa nova para as pessoas que ela convivia, né, ali nesse contexto. E o que esse povo que foi para julgar Jesus, o que eles achavam, né, de Deus? Quem era Deus? Era uma divindade.
era um patriarca, né? Essa sociedade que a gente tem desde que o mundo é mundo, machista, de que tudo vem do masculino, né? Um patriarca. Deus é pai. Por que Deus não é mãe? Quem falou que ele é homem, né? Até porque ele é uma energia, ele não tem gênero, né? Quem falou que ele é homem? Mas a concepção que se tem é de um patriarca, pai, né? É um pai todo-poderoso. Por que todo-poderoso? Porque abriu o Mar Vermelho, porque verteu a água da rocha. Então, esse Deus que essas pessoas acreditavam não era aquele judeu que estava lá pregando. Não tinha nada a ver com ele. E aí, quando essas pessoas todas, né, pararam para ouvir Jesus, foi justamente onde ele trouxe todas as bem-aventuranças, né? E ele falou do Pai Nosso. Uma oração em que ele esmiuçou para as pessoas, mostrando o como a gente deve orar, como a gente deve pedir. Que foi, 2 vezes Jesus falou sobre o Pai Nosso, né? Uma em que os apóstolos pediram, mestre, mas como você ora? Mas então como nós devemos orar? E aí ele fez essa narrativa para os seus apóstolos, né? E aqui nesse momento também, esse tanto de pessoas que hoje estavam ouvindo. Como vocês devem orar ao Pai? Se vocês não têm certeza de nada lá na frente, mas vocês têm fé que as coisas podem acontecer, né? Se você tem fé, tamanho de um grão de mostarda, as coisas podem acontecer, as coisas vão acontecer. E aí, lá nesse sermão, e eu vou voltar aqui num pedacinho pra gente. Para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas e alterações. Então, tipo assim, quem não acredita, tá tudo bem. Quem acredita, tá tudo bem, né? Ele não foi lá criar rebuliço problema. Ele queria falar às pessoas. Todos estavam ouvindo com os ouvidos. Mas quem o ouviu com o coração, acolheu e seguiu. Quem não ouviu, pelo menos ouviu. E eu acredito, como professora, que você pode falar 1000 coisas. Se o aluno escutou uma palavra, algum benefício ali você teve. Então eles ouviram, ainda que não tenham praticado, de repente não eram os seus momentos ainda de praticar, né, de seguir a Jesus, mas eles ouviram. E quem ouviu vai ficar uma sementinha plantada, né? E todos ouviram. Não indaga acerca da natureza do eterno. Quem é Deus? O que é Deus? Não era sobre isso, né? Não pergunta onde mora. Onde que Deus mora? Do céu? Tem céu? Não tem céu? O que é céu? Tem céu? Tem inferno? Também não era sobre isso. Nele não vê causa obscura e impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente nosso Pai. O que é o Pai pra gente, né? É aquela pessoa que nos ama e nos acolhe. Pai, eu bem joguei pedra no terreno do vizinho, meu filho. Você sabe que isso não é certo. Por que você vai jogar pedra no terreno do vizinho? Pode pegar lá o cachorrinho dele e isso vai quebrar a vidraça. E seu pai que acolhe, aconselha e corrige. Não faça isso mais, meu filho. Você vai ter consequências ruins. Ok, meu pai, me desculpa. É esse o pai. É esse o pai que Jesus traz pra gente. Não é o pai que pune, que julga. É o pai que acolhe, que educa com amor. Né? De levar 3 palmadas. Não é esse pai. É o pai que educa, que acolhe. Nos instantes de trabalho e de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor, na posição de filho amoroso e confiante. Se esse filho que jogou pedra no terreiro do vizinho não tivesse confiado em seu pai, não confia no pai, ele não vai contar. Vai contar? Não vai contar. O que ele vai contar? O pai vai dar 5 palmadas nele, não vai contar. Então, esse filho que vai lá contar ao pai o que isso aconteceu, ele confia no pai que ele tem. Ele sabe que errou. Ele quer corrigir e consertar, mas ele tem confiança que se ele contar ao pai, esse pai vai corrigi-lo com amor, né? Vai ensiná-lo com amor. E não vai gritar, não vai fazer, enfim, coisas, né, que sejam diferentes disso. E é esse pai que a gente vai elevar essa oração amanhã, à meia-noite. É a esse pai. Não é o pai que julga, né? Não é o pai que pune. Ah, porque você não foi bom, no ano que vem você não vai ter saúde. Ah, você não foi um bom filho,
Você não vai ter um 2026 bom porque eu vou te castigar. Que pai é esse, né? E filhos, né? E aí, como diz, a gente sempre diz isso, quando a gente faz um estudo, a gente fala primeiro pra gente, os filhos que erram, filhos que vivem errando e reincidindo no erro, que é pior. Eu falei, errar humano, reincidir no erro é burrice, mas a gente reincide, a gente erra de novo, faz tudo de novo. E Deus, com essa paciência de pai, filha, te mostrei que não era por aí. Ai, pai, desculpa, acho que agora eu vou tentar pra cá. Ele vai continuar tentando me ajudar, me ensinar, me mostrar. Ele me dá o livre-arbítrio, ele não me proíbe de nada. Vai lá, minha filha. Você acha que é aí? Pode ir lá. Pai, deu errado. Vamos tentar por outro caminho agora? É esse pai, né? Então é a esse pai que a gente vai dirigir essa oração do Pai Nosso tão maravilhosa, né? Que a gente aprendeu. E aí Jesus veio para conduzir essa humanidade, né, às alturas. E por que o Sermão da Montanha, né, é uma metáfora tão forte para a gente? Porque não significa que tinha uma montanha altíssima que todo mundo ficou 3 dias subindo para orar. Essa montanha é uma montanha de uma altura espiritual. Essa montanha, essa altura, é onde Jesus quer nos ver, nos elevar. Vem a mim, meu filho, na altura do seu espírito. Do seu espírito. Vem conversar comigo com os seus erros, com os seus acertos, com os seus vícios, com o seu egoísmo. Tá tudo bem. Mas quando vier conversar comigo, vem da altura do seu espírito. Não deixa a carne falar, deixa o seu espírito falar comigo. Porque eu vou te ouvir e vou te ajudar. Eu vou estar com você. Eu te prometi que eu sempre estaria contigo. Eu continuo aqui e vou continuar. É com esse Jesus que a gente tem que conversar. E é dessa altura. Por isso, né, a metáfora do Sermão da Montanha ser lá em cima, é lá em cima mesmo. Porque é lá que ele quer ver a gente. Mas é na altura do Espírito. É verdade que orar lá no monte é maravilhoso? É verdade. Porque você sobe, se você, quem já teve essa oportunidade, eu já fui. No sítio da Simone também é maravilhoso, aqueles campos lá maravilhosos. Você vai para a natureza, né? Você vai para o silêncio, não tem carro, não tem nada, não tem gente falando. Então, esse é o sentido do orar lá no monte, o silêncio. Você realmente consegue elevar o seu espírito. Isso é muito verdade, né? Mas quando a gente não pode, tá dentro de casa, cheio de carro lá fora, cheio de tudo, gente, é aqui. É elevar o seu espírito nessa montanha. É deixar o seu espírito falar com Jesus e não a sua carne. Uma coisa que Jesus, né, sempre mostrou pra gente também, não é a troca. É o se doar. Assim, Jesus, se eu permitir que eu ganhe na Mega Sena, quem dera. Se o senhor permitir que eu ganhe na Mega Sena, eu vou ajudar muitas instituições de caridade. Que ótimo que você vai ajudar, mas Jesus não é moeda de troca. Ele não vai deixar você ganhar na Mega Sena, porque você vai ajudar as instituições. Você vai ganhar se de alguma forma você for merecedor, se isso está na sua trajetória, alguém vai ganhar. Você não é de acumular, não é cumulativa, né? Alguém vai ganhar. Esse alguém é alguém que está na trajetória, pode ser nós. Para quem joga, eu faço um bolão com o pessoal da escola, está lá no bolão, né? Alguém vai ganhar. Então, o uso que vai fazer disso, a gente já viu isso em outras lições também, isso também é uma grande prova. Porque a riqueza é uma grande prova. A pobreza é, sem dúvida nenhuma. Mas a riqueza também é. O que você vai fazer com esse... É quanto, gente? Eu acho que 1 bilhão, eu não tenho nem ideia. Nem quero pensar no que é isso em dinheiro. Como é que vai ganhar isso? Vai fazer o que com esse dinheiro todo, gente? Aí é a sua prova. Aí ele permite. Vamos ver o que você vai fazer com esse dinheiro todo. Né? Tem um ditado nosso aqui da Terra que é muito verdadeiro. É conhecer alguém, dê poder a ele. Ou dê dinheiro. Né? É sobre isso. Então, essa oração dominical, ela traz pra gente uma fé acima da nossa forma física. É uma fé de um espírito imortal. É a fé de alguém que sabe que ainda que as mazelas cheguem nesse ano, no ano que vem vai chegar, não, se Deus quiser que vai ter um ano próspero, em nome de Jesus.
Mas ainda que ela chegue, porque são as provas que a gente sabe que precisa passar, a gente vai estar lá no tesouro da alma, a gente vai estar confiando, a gente vai estar resignado, a gente vai estar resistindo bravamente e seguindo. É essa fé que ele quer de nós, né? E aí, Haroldo fala, né? Eu escutei muito Haroldo fazendo esse estudo aqui. Gosto muito quando ele fala do Pai Nosso, né? Haroldo Dutra Dias, né? Para quem não conhece. E ele fala dos tesouros da alma. E ele diz que a nossa alma tem 3 tesouros. A maturidade emocional. O que é uma maturidade emocional? É justamente o que eu acabei de falar. É entender que eu não quero adoecer. Ninguém quer. Mas caso isso venha a acontecer, é uma prova que nós sabemos que nós precisaríamos passar. Vamos cuidar da saúde, obviamente, vamos ao médico, vamos fazer o que for possível aqui, né, no nosso planeta Terra, com a medicina, vamos fazer, mas vamos confiar e resignadamente passar pelo que precisamos passar. Isso é maturidade emocional. Porque, infelizmente, nós humanos, né, a gente tende a que, não é possível, mas comigo, gente, mas por que eu que tinha que ter isso? Por que eu tô passando por isso, gente? Poxa! Maturidade emocional. A gente precisa, por mais difícil que seja, ninguém eu não sou santa, eu sempre falo de mim, não posso falar dos outros, eu falo de mim, né? Eu não sou santa, tem um dia que a gente acorda e fala, meu Deus do céu, não é possível, eu tô passando por isso. Tem esse dia, todo mundo tem. Mas a maioria dos nossos dias precisa ser o dia que a gente vai falar assim, ai Jesus, está muito difícil, mas eu confio. Vou chegar lá, eu vou vencer. Tá difícil pra caramba, mas eu vou chegar lá. Eu sei que o Senhor tá do meu lado, eu vou vencer, né? Maturidade emocional. Sabedoria, né? Que é advinda da nossa maturidade emocional. Quem tem maturidade emocional tem sabedoria. Quantas pessoas, né? A gente estava conversando aqui antes do estudo, as pessoas inteligentes, elas não discutem opiniões, elas discutem ideias. Né? Posso discordar do que a Indy acha, mas não é uma questão de opinião. Eu acho que a Indy está errada, não é sobre isso. É sobre debater da forma boa, né? Debate no sentido de conversar. Debater, você acha assim, olha só, mas eu vejo, assim, é confrontar as visões, é chegar num denominador comum, né? É tentar entender cada um, ela pode permanecer com a visão dela, eu permanecer com a minha, e a gente entender uma visão da outra, né? E respeitar isso. Isso é sabedoria. Mas o que acontece muito ainda hoje, infelizmente, é o debate de opinião. Eu acho que é vermelho, você acha que é azul, e fica nesse vermelho, azul, vermelho, azul. Olha as discussões políticas, né, que o mundo tem. Né? Essa coisa que é ou é aqui ou é aqui. Ou é esquerda ou é direita, ou é vermelho ou é azul. E os do meio, como é que fica? Então, a sabedoria leva a gente a não discutir opiniões. Leva a gente a aprender a discutir ideias, né? E a resistência espiritual. É o que a gente busca todo santo dia, que é o que a gente está falando aqui. Tem um dia que a gente acorda meio revoltado. Tem. Mas no dia que eu acordo revoltado, eu vou orar 3 vezes mais. Para poder voltar àquela paz que a gente tanto busca. Né? Ai, meu Deus, eu tenho que aceitar, eu tenho que passar, vai passar, vai passar. Então, é ter essa resistência espiritual de buscar o tempo todo. E o que faz a gente voltar para esse momento importante da maturidade emocional? Oração. Oração. O que faz você não responder para alguém algo que essa pessoa merecia ouvir? Oração. Beber água, bebe água. Bebe água, gente. Bota água na boca, deixa água na boca. E você não fala. E dá vontade. A gente é humano. A oração e beber água é o jeito que a gente tem da gente ter sabedoria. Porque senão a gente vai confrontar também. E aí vira uma discussão, ou depois a gente se arrepende do que falou, ou ainda que você tenha usado a sua razão e falado coisas que na verdade precisavam ser ditas, você vai perder aquele espaço que você tem ali, porque nunca mais vai ser o mesmo. Então, se você... a gente evita muita coisa, né? Isso é ter essa sabedoria. E aí, quando Jesus... vou voltar para cá um minutinho. Quando Jesus, né, quando Emmanuel fala para a gente, né, das palavras de Jesus. O mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus.
nem pesquisa em débito, ele não quer saber onde que a gente errou. Meu filho, mas você errou aqui, ó, errou ali. Você ontem não orou, não foi no centro, ficou em casa vendo televisão. Ele não quer saber. Não é disso que ele está falando, né? Nem inquirição precipitada, nem exigência descabida. Tem que ir no centro todo dia. Não, mas Jesus, mas tem que ir. Isso é uma exigência descabida, né? Vai o dia que você pode, o dia que dá. É importante se dedicar à sua espiritualidade, mas isso é algo pessoal. Isso é você e a espiritualidade. Né? Indianara que sabe que dia que eu tenho que ir no centro. Eu e a espiritualidade. Você e a espiritualidade, né? Dia e a hora que você vai buscar. É você. Nem definição desrespeitosa. Que cabe muito quando a gente pensa, né, nos nossos irmãos de outras religiões. O desrespeito que temos, nós humanos, uns com a religião dos outros. Que um acredita desse jeito, o outro acredita do outro, pronto. Vira uma praça de guerra, né? Mas aí Jesus disse lá no Sermão da Montanha, através do Pai Nosso, que não é sobre isso. É sobre acreditar. É sobre a fé. Cada um tem a sua. Cada um acredita de um jeito. Um acha que se orar no quarto é que vai dar resultado. Tudo bem. O outro acha que dentro do ônibus, ali, naquele espírito de oração, lotado o ônibus, o outro com o som ligado, e que não pode, é proibido, de vez em quando eu fico zangada dentro do ônibus, gente. Porque aí vai um, pega o celular, e, sem o fone de ouvido, liga o celular com um funk, por exemplo, o outro lá atrás com hino, né? Com uma música gospel. Aí fica aquela briga, um quer mais que o outro, e quem não quer escutar nada quer ficar quietinho. Tá lá dentro do ônibus também, que são 44 lugares sentados, fora quem tá em pé. Então é por isso que já é proibido. E tem um panfleto lá no ônibus, é proibido o som. O motorista não é doido, ele não vai parar o ônibus com 80 pessoas, é que hoje eles vão desligar o som. Hein? Vida que segue. Mas às vezes você tá ali naquele seu momentinho, tipo, agora que eu podia parar um pouquinho aqui, que eu ia dar uma concentrada para conversar com Jesus, você não consegue. Mas tudo bem, cada um tem o seu momento de orar, né, de conversar. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu não sou muito de parar para sentar e orar. Tem esses momentos, mas não é uma coisa assim, uma prática 5 vezes, igual o pessoal lá do Oriente, 5 vezes na mesquita, 6 horas, meio-dia, não sei, e não é uma crítica, é, né, só uma referência. Tem esses horários de oração. Eu não sou essa pessoa, mas eu sou a pessoa que se eu estiver parada fazendo alguma coisa, conversando com Jesus. Se eu estiver conversando, se eu estiver parada, de fato, no ônibus, eu tenho esse costume, por isso que eu falei que tem dia que eu fico zangada. Porque esse lero-lero todo, às vezes, tira a gente meio que do prumo ali, você não consegue se concentrar. Eu tenho TDAH, como é que concentra, né? Mas é um momento que eu gosto. Eu sento no ônibus, de Mendes a Fronten, 15 minutos de ônibus, às vezes 20, vim conversando com Jesus. É uma oração. Não é uma oração? Claro que é uma oração, né? Mas aí Jesus disse pra gente lá, né? Quando orares, procura a câmara secreta da consciência. Olha a frase. A câmara secreta da consciência. Aí algumas traduções da Bíblia disseram assim, quando orares, busca o teu quarto escuro. Então não pode orar na sala. Nem na cozinha fazer arroz. Você tem que ser no quarto escuro e não pode acender a luz. Né? Quando a gente leva as coisas ao pé da letra. E tem N traduções da Bíblia. Então tem N traduções dessa frase e de todas as outras. Né? Mas o que Jesus disse pra gente lá? Ele disse pra gente, procura a câmara secreta da sua consciência. Dentro do ônibus eu consigo alcançar a câmara secreta da minha consciência? Lá no alto do monte? Nos cantinhos do sítio da Simone? Sentadinho aqui na casa de Maria? A câmara secreta da minha consciência é minha. É aqui dentro. Dentro de mim, né? Foi esse o grande ensinamento que ele trouxe pra gente. E confia-te a Deus como nosso Pai Celestial. Só isso. Só isso. Ser sincero e fiel. Na condição de filhos necessitados, a Ele nos rendamos lealmente. E é quando o Haroldo fala na palestra dele de uma forma muito, muito incisiva. Não mente para Deus. Ah, mas ele vê tudo, ele sabe que eu estou mentindo, mas ele não quer ouvir uma mentira de você. Por pior que seja, fala com ele. Pede perdão. Ainda não me perdoei disso tudo e não perdoei o fulaninho. Tudo bem.
Porque ele disse pra gente: perdoa o teu irmão, mas não precisa chamar ele para jantar na sua casa. Esse irmão te traiu, falou de você lá na rua, falou um monte de coisa, criou uma contenda. Não precisa levar ele para sua casa de novo para jantar, para ele colher mais, para ele levar mais. Mas esse irmão, lá na frente, ele vai se entender com Jesus. Mas no seu coração, perdoa o teu irmão. Porque guardar esse rancor dele aqui dentro, vira câncer. Vira doença. Não perdoa. Libera o perdão para você viver em paz com você mesmo, com Deus e com as suas situações. O que é do outro, é do outro. Depois ele resolve, tá? Na condição de filhos necessitados, a ele nos rendamos lealmente. Não pergunte se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza. A gente não tem ideia da grandeza que é Deus. Por mais que a gente leia, estude, está evoluindo nisso tudo, mas a gente ainda não tem essa consciência. Porque a gente ainda está no mundo de provas e expiações. Quando a gente chegar lá nos mundos crísticos, a gente vai adquirir essa consciência daqui a um tempo. Cada um na sua evolução. Eu acho que eu vou demorar mais uns 1000 anos. Tem gente que vai demorar 50. Tudo certo. Mas é cada um na sua evolução vai adquirindo essa consciência, né? Da grandeza que é Deus. Então, assim, procuremos assim o nosso Pai, acima de tudo. E Deus, nosso Pai, nos escutará. Então, acerca disso, né? O que a gente vai concluir? Eu trouxe o Pai Nosso aqui. Kardec faz uma explicação muito pedagógica, muito metodológica do Pai Nosso aqui. Vou falar para vocês onde está. Aí depois em casa vocês busquem, porque é maravilhoso. Eu queria resumir, mas não vai dar tempo, né? Mas tá ótimo. Mas eu vou dizer para vocês onde está. Então, quando ele disse esse ora em secreto, a gente vai voltar lá no começo do nosso estudo. Esse secreto que Jesus pede para a gente é aquele deserto lá dos hebreus, que eles corriam. Porque era um deserto que julgava. Hoje nós temos a consciência de quem é Deus na nossa vida e do que Jesus representa para nós enquanto modelo e guia, né? Esse Jesus que veio na Terra para nós o modelarmos, para nós olharmos a atitude dele e falar, legal. Né? Quando a gente fala, por exemplo, eu tenho 2 pacientes que são adolescentes, e aí a gente tem que conversar na linha da adolescência, senão não dá certo, né? E aí eu falo de umas influencers, né, adolescentes, aquela coisa Virgínia, essas coisas todas, para elas poderem entender a nossa, né, aonde a gente precisa chegar. E aí eu digo muito isso para elas. O problema não é ser influencer na internet. Problema nenhum. O problema é o que essas influencers estão trazendo para as nossas adolescentes, estão influenciando, né? Então, se é uma influência boa, vamos lá, pode usar de modelo. E resumindo, né, foi o que Jesus fez com a gente. Nós não temos ainda a capacidade de alcançar Jesus só pelo pensamento, pela consciência, a gente precisa olhar. E eu gosto desse aqui, ó. Aprendi a fazer esse prato, mas a Ana Maria Braga fez. Aí você olha, achou legal, você copiou a receita, foi lá e fez. Então foi isso que Jesus fez ao vir à Terra. Ele veio aqui mostrar a vida através do amor para nós o modelarmos. Aqui, meus irmãos, é assim que faz. Oba, então estou aprendendo, vou fazer. Então, esse deserto que eles sentiam, desse vazio espiritual, nós não temos, porque temos esse modelo. E quanto mais buscarmos esse modelo, melhor nós vamos agir na nossa vida, na nossa existência, e para com o nosso irmão, com os nossos irmãos. Porque estamos modelando o maior modelo e guia que pisou nessa terra. E aí, a resposta de cada palavra do Pai Nosso que a gente faz é uma lição aprendida. Essa é a resposta do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas. Olha a paradinha. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Vamos buscar isso todo dia.
E não nos deixeis cair em tentação. Mas aí fazer uma licença poética, olha quem sou eu na fila do pão. Mas para dizer assim, Senhor, mas se eu cair, não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas se eu cair, livrai-nos de todo mal. Então, ainda que eu peque, Senhor, me perdoa e me livra do mal. Foi essa oração que Jesus trouxe para a gente. É essa oração que a gente precisa fazer amanhã nessa passagem de ano. Entregar para Ele o mundo que Ele nos deu e criou para a gente, com tudo do bom e do melhor, o maná dos céus. E utilizar a fé que nós temos, a força que nós temos, para entrar um 2026, de fato, com o pé direito, o esquerdo também, os dois. Para nós fazermos o melhor que nós pudermos do nosso próximo ano. E aí eu falei que eu dei o spoiler, que brilhe a vossa, a nossa luz. Que assim seja. Amém.